vamos continuar este caminho, já neste novo ano, 2022, Padre Mendes, já passámos um ano, não 365 dias, mas já tivemos esta passagem de ano, desde que começou este podcast. Vamos, coisas assim que nós fomos aprendendo nesta passagem de ano, ou se quisermos, neste princípio da festa de Natal, que hoje também vamos continuar nesta conversa. Hoje vamos falar sobre a Epifania, que celebrámos agora no domingo passado. Dia 6 é o dia propriamente disso, vamos falar um bocadinho sobre isso. De facto isto é um tempo cheio, este tempo de Natal, temos muitas festas, temos muitas atividades, tudo a acontecer ao mesmo tempo. Então hoje vamos parar um bocadinho e ver então o que é que andámos para aqui a celebrar nestes dias. Engraçado que neste tempo de Natal, em algumas festas familiares, não apenas da minha família, mas também nesta família maior que é a nossa paróquia, a nossa comunidade, já fomos, pelo menos eu já fui tendo assim alguns pequenos feedbacks positivos, como é óbvio, os negativos às vezes demoram mais tempo a chegar, mas alguns feedbacks de como um ou outro episódio, e é engraçado que para cada pessoa chama mais a atenção um ou outro aspecto, são distintos, são diferentes, ainda bem, é para isso mesmo também que nós vamos falando sobre todos estes temas, mas já fomos notando que há algumas informações, que há algumas dicas sobre este tempo de preparação para o Natal já ajudaram algumas pessoas a viver ainda com mais consciência e com mais abertura da fé este tempo. E é também mais ou menos isso que nós queremos com este episódio de hoje. Já olhámos para esta segunda parte do tempo de Natal, o tempo da Epifania, e podemos também ajudar as pessoas a continuar a celebrar com maior alcance esta festa do Natal. Mas antes de chegarmos aí, Padre Mendes, como é que foi este Natal? Julgo que foi a primeira vez que celebraste a Missa do Galo. Isso foi bom, foi mau? Deu para jantar bem aconsoado? Ou estavas assim com borbulhinhas na barriga e nem sequer conseguiste comer nada? Conta-me lá algumas coisas de como é que foi o teu Natal, ou o teu Natal em família aqui na paróquia. Isso é verdade, porque o ano passado quem celebrou a Missa de Natal e bem é o Senhor Pároco, não é o Padre Nuno. E este ano o Padre Nuno então teve a gentileza de deixar que eu celebrasse a Missa do Galo, a Missa da meia-noite, que tivemos lá na tenda. Se eu estava nervoso, eu não sei. Eu nunca sei quando estou nervoso. Isto é uma coisa engraçada, não sei como é que acontece com o Padre Nuno, mas eu tenho uma espécie de inconsciente que parece que ativa e uma pessoa simplesmente não expressa naquilo que está a sentir. Sim, mas às vezes o nervosismo vem no antes, depois a partir do momento em que a gente está a rezar já não vem nervoso nenhum, não é? Mas o antes, o preparar, o ver como é que pode ser, o que é que não pode ser, não sei se tens noção disso. No Natal é quando, se calhar, há mais pessoas que habitualmente não vêm à missa e que vêm todos em família, e por isso vêm uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Por isso esta é a missa do ano. Por isso é aquela missa que durante um ano eles vão dizer que ou que é muito bom ou que é muito mau. E por isso a forma como nós celebramos, o ambiente que conseguimos criar, as palavras que podemos partilhar, até mesmo as músicas que cantamos, pode deixar uma marca melhor ou pior ao longo do ano. Por isso às vezes temos essa consciência do que é a celebração ou as celebrações comunitárias, também não podem criar mais nervosismo ou menos nervosismo, é só para saber como é que tinha sido a tua primeira missa do Galo. De facto foi uma coisa bonita, não é? Olhando para o global da coisa, claro que a semana de Natal é uma semana que é um caos, não é? Não sei se as pessoas têm noção, mas os padres nesta semana... Caos? Caos... Não é a melhor palavra, não. Esta é uma palavra à millennial, Padre Nuno, que é assim daquelas que usamos... Nós usamos uma semana repleta, a transbordar, como Jesus diz lá nas parábolas, não é? De usar a mesma... recebestes de graça, dai de graça, não é? Uma semana plena, exatamente, assim. Sim. Então melhor. Caos não parece muito bem para chamar assim uma semana da oitava de Natal, da oitava não, desta novena de Natal que fizemos antes, porque tivemos então a jornada penitencial, cá na paróquia, na terça-feira antes, e, portanto foi das 9 da manhã até às 11 da noite, non-stop, graças a Deus, não é? Que de facto, como há muita gente que vai à missa só quase uma vez por ano no dia de Natal, também há muita gente que aproveita estes dias penitenciais então para voltarem a confessar-se passado algum tempo, e é um dia muito bonito também, assim, cheio, e vê-se que de facto é uma oportunidade de reencontro para muita gente, portanto é uma coisa muito bonita. Depois continuámos com o retiro do Advento em etapas, portanto logo no dia a seguir, e depois de repente era tudo ao mesmo tempo, tudo de preparações para o Natal, com pequenas coisinhas que, se formos a dizer, parece que não são nada, mas tudo somado é de facto muita coisa.
Mas graças a Deus, depois, chegada à missa do Galo mesmo, já estavam todas as preocupações passadas. Ali era só então focarmos no essencial, neste nascimento de Jesus e entrarmos. Mas sinto um bocadinho aquilo que o padre não dizia, assim, que uma pessoa sente que há gente que uma pessoa só vê neste dia. Sim, sim. Sim, mesmo assim este ano tivemos mais aquela pequena variante, não é? De toda a gente a fazer testes e de haver um que possa ter estado em contacto com outro, que possa ter estado em contacto com outro, então as famílias um bocadinho mais dispersas ou confinadas, por isso também se sentiu algumas ausências ou algum afastamento destas celebrações comunitárias, mas pronto, mas o ambiente foi extraordinário, foi festivo, já deu para reparar também, já foste aprendendo que estes dias de Natal são muito engraçados porque não calham ao domingo, habitualmente, e por isso faz com que haja assim, este ano foi engraçado, são 2 fins de semana seguidos, né? Com o Natal e com o Ano Novo, ou com o Natal e o final da sua oitava, e depois logo o domingo, logo no dia a seguir, por isso tivemos a ocasião de estar de uma forma assim mais habitual e mais frequente com as famílias, em tempo mais ou menos de férias, por isso também podemos ter mais disponibilidade para estarmos uns com os outros em aspecto festivo, nomeadamente aquelas famílias que têm as pessoas fora e que regressaram para passar o Natal. Pois, no fundo, víamos as pessoas todos os dias, o que era uma alegria, não é? Exatamente. Então hoje vamos falar um bocadinho sobre esta última parte deste tempo de Natal. Este podcast vai para o ar no dia 6 de janeiro, que até, não sei bem até que ano, mas depois se calhar tu ainda vais referir isso, até chegou a ser feriado religioso, para a Igreja poder celebrar este momento importantíssimo também da história da salvação e o significado de um Deus a dar-se a conhecer. Permite que eu conte uma historieta que eu muitas vezes me lembro neste dia da Epifania. Foi quando era animador do pré-seminário, tu também foste animador do pré-seminário, julgo eu, e tínhamos estes campos de férias, nas férias de Natal, nas férias da Páscoa, depois nas férias do verão, e nas férias de Natal dependia muito também de como é que eram as férias do Natal, se era antes ou depois do Natal propriamente dito. E às vezes era depois, ali perto do Ano Novo. Então lembro de um encontro em que era depois, então falávamos um bocadinho sobre a Epifania, sobre os Reis Magos, e lembro de estar a falar com os miudinhos, já não me lembro se estavam para aí do 9º ano, do 7º ano, já não me lembro, mas eram assim mais pequenos, e estar a falar que a Epifania é uma palavra grega que significa manifestação. Então perguntar aos miúdos, então expliquem-me lá porque é que a Igreja chama a este dia, a festa do Natal, ou este momento do Natal, a festa da manifestação de Deus. E houve lá muita saída da casca, mas de uma forma muito séria, disse, é muito fácil então, como os homens estavam-se a portar mal, Deus veio fazer uma manifestação, veio protestar contra os homens, por isso veio assim com umas tabletas a dizer que nós tínhamos que mudar de vida, e tem uma certa razão, ou seja, o princípio da vida, da missão pública de Jesus e também com a missão de São João Batista foi esse convite à conversão. Mas acho que não é bem esse o tema, porque é que a festa da Epifania, ou porque é que se tem este nome, de certeza que não foi que Deus veio protestar, mas se calhar foi que Deus se veio dar a conhecer, não foi? Então explica-me lá o que é isto Bom, Epifania é um nome assim algo pomposo, porque vem do grego, não é assim um nome que vem do Oriente, é uma festa que nós apanhamos, digamos assim, da igreja mais no Oriente, onde era mais celebrada, mas que significa aquilo que o padre não dizia, essencialmente, é a manifestação de Jesus aos povos. Uma manifestação. Portanto, no Natal nós celebramos Jesus que veio, na humildade, veio, portanto, num presépio, numa casa de animais, provavelmente também uma gruta, onde estava então o menino Jesus na humildade. Agora celebramos esta manifestação, em que mostra que aquele menino não é só um menino que está nas palhinhas deitado, mas é também Deus. E portanto, Epifania quer dizer isso mesmo, quer dizer a manifestação de Jesus, não só àqueles que estavam lá perto, mas a todos os povos. Portanto, uma manifestação de Jesus, de quem ele verdadeiramente é, qual é que é a sua natureza, também é uma natureza divina. Portanto, é a manifestação de Jesus de quem é verdadeiramente, não simplesmente o bebê. Quando é que se celebra? Porquê agora? Qual é que é o dia? Porquê este dia? Porquê neste tempo de Natal? Então, nós celebramos, e como dizia o Padre Nuno, antigamente celebrávamos propriamente no dia 6 de janeiro. E porquê? Porque é o dia em que, de facto, se estava para a Epifania. É o dia de referência, portanto, 6 de janeiro, e que tanto que em Espanha ainda é um feriado e um grande feriado, onde trocam presentes e tudo, fazem também uma grande festa nesse dia. Os
Reyes, como eles dizem. Mas a referência é dia 6, porquê? Porque daquilo que eu pude investigar um bocadinho, e não me tomem por ciência, porque isto aqui, de facto, quando eu fui a estudar, vi que era um tema um pouco mais complexo, porque são coisas históricas dos primeiros séculos, que há sempre muitas opiniões, mas havia alguns santos, efetivamente, do Oriente, portanto, de onde veio esta festa, como é o caso assim de um santo, que era o Santo Epifânio, que viveu no século IV, um historiador grego, que era o Zonaras, que diziam que este era o dia de antes de Jesus, dia 6 de janeiro, ou seja, aquele dia em que nós, aqui no Ocidente, celebramos o dia de Natal, o dia 25 de dezembro. Portanto, para alguns achavam que o dia de Natal certo era então o dia 6 de janeiro. E, portanto, no Oriente, nas igrejas do Oriente, que têm até uma liturgia própria, que celebram a missa de uma forma muito própria também, esta tonalidade sempre esteve muito presente, que é um dia celebrado, dedicado à celebração também do nascimento de Jesus. E não só ao nascimento de Jesus, mas também, de uma forma particular, ao batismo de Jesus no Rio Jordão. Devem estar lembrados daquela cena em que Jesus vai ao encontro de João Batista e depois João Batista vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, e depois Jesus quer ser batizado por João Batista. João Batista diz: não, eu é que devia ser batizado por ti, mas Jesus diz que não, que tem que ser. E quando Jesus é batizado, abrem-se os céus e ouve-se Deus Pai a dizer: eis o meu filho muito amado, escutai-o. E portanto estava aí essa manifestação que no Oriente se celebrava muito. Mas celebravam-se também depois outras coisas, todas estas manifestações em que Jesus foi mostrando a sua divindade. E portanto, logo desde o início, logo desde os primeiros séculos, celebrava-se esta festa da manifestação de Jesus, mais ou menos ligada ao seu nascimento, mas que foi tendo assim alguma densidade. Por exemplo, em Jerusalém fazia-se uma coisa engraçada nos primeiros séculos, que neste dia então fazia-se uma procissão desde Jerusalém até Belém, na véspera deste dia, no fundo para fazer o mesmo que fizeram os reis, que já lá vamos aos reis, vamos falar deles um bocadinho mais à frente, mas que para marcar este dia no início faziam então, na véspera, saíam de Jerusalém, iam para Belém e já agora no caminho visitavam todos os lugares santos que havia no meio do caminho. Portanto, visitavam o Gólgota, visitavam o Monte das Oliveiras, visitavam o sepulcro de Lázaro e havia uma celebração litúrgica em cada um destes sítios. Já agora, quer dizer, já que se ia fazer a viagem, então não íamos deixar, não íamos fingir que o resto da história não aconteceu, não íamos lá também. Tu nunca foste à Terra Santa ainda, não é? Mas não. É um passeio, agora, um passeio como quem diz, é uma peregrinação, agora é difícil de fazer por causa do muro que separa a zona do Estado palestiniano, onde está esta casa de Lázaro, não é? De Betânia, onde está o próprio de Belém, propriamente dito, mas sem esse muro é uma viagem extraordinária, muito bonita, pelo Monte das Oliveiras. Nós de Jerusalém quase que vemos Belém, ou seja, é um sítio relativamente perto, claro com montanhas para subir e a descer, mas é uma peregrinação. É pena que agora temos aquele muro, porque senão era uma coisa a multiplicar e a fazer quando voltássemos a Jerusalém. E tu quando fores lá pela primeira vez. Será que é coisa de umas horas, um dia? Eu diria um dia cheio. Um dia cheio, sim, um dia cheio. Mas não, eu não sei quantos quilómetros é que serão, mas é relativamente perto. Betânia vê-se ali ao lado, ou seja, seria um sítio, Jesus vai rezar a Jerusalém e depois vem ao final do dia para jantar em casa e para descansar, por isso era uma coisa, eu diria uma hora e picos, não é? Belém, se calhar 2 ou 3 vezes mais. Ok. Olha, engraçado que falou agora de Betânia, porque um dos sítios onde eles iam também era o sepulcro de Lázaro. Pois, exatamente, estava aqui a ver, sim, o sepulcro de Lázaro, que é o sinal também da manifestação de Jesus, não é? Que ele anuncia que ele próprio é que é a ressurreição e a vida, e há de ser quando ele próprio ressuscitar dos mortos. Sim, exatamente. Portanto, assim, só sintetizando então, a manifestação de Jesus, e no Oriente celebrava-se então essencialmente o nascimento, por um lado, mas também o batismo de Jesus, que é uma das 3 grandes epifanias. A epifania é o que é? A manifestação de Deus, como já dissemos, mas há assim 3 grandes que se celebram neste dia, que já vamos falar daqui a pouco, mas que então no Oriente era assim. E é curioso que como o batismo tinha assim uma expressão especial no Oriente, o São Gregório de Tours, que vivia no século VI, dizia que era também um dia em que muita gente ia se banhar ao Rio Jordão,
portanto, como Jesus foi batizado no Rio Jordão, as pessoas iam tomar banho no Rio Jordão, e relata que até aconteciam muitos milagres nesse dia 6 de janeiro, em que ia lá tudo então tomar banho ao Rio Jordão. E pronto, isso era um bocadinho no Oriente, assim, na origem, algumas histórias que aconteciam, mas tudo isto, como foi há tanto tempo, há muitas histórias que se cruzam, portanto isto é só um bocadinho daquilo que sabemos dos primeiros tempos. Então, e nós, como é que celebramos a festa dos Magos ou a festa de Epifania? Como é que esses gestos ou ritos chegaram até nós? Como é que se foram consolidando? Então, do Oriente, vimos que havia esta festa das manifestações, mas quando veio cá para o Ocidente, portanto, nós apanhámos essa festa deles, acabámos por dar-lhe uma outra tonalidade, portanto, esta manifestação de Jesus. Tanto que popularmente nós dizemos dia 6 de janeiro é o dia dos reis, não é? Exatamente. Os espanhóis reis, mas nós também chamamos o dia de reis, ainda que não aconteça nada nesse dia hoje em dia, porque a nossa festa fica transferida para o domingo mais próximo, portanto já celebramos o dia da Epifania, mas é o dia de reis, portanto a nossa tonalidade é muito mais ligada aos reis magos, portanto a manifestação de Jesus aos reis magos, aqueles povos que vieram do Oriente e que vieram então prestar a sua homenagem a Deus. Mas dizia há pouco então que celebramos 3 grandes epifanias. Os magos é a primeira, essa é a mais importante, mas além dela celebramos o batismo de Jesus, como acontece no Oriente, e além disso também as bodas de Caná, portanto o lugar onde Jesus fez o primeiro milagre de transformar então a água em vinho. E estas são assim as 3 grandes epifanias que nós celebramos cá e que celebramos então no dia da Epifania do Senhor. Então, a primeira Epifania é a festa dos Magos, Sim. Depois o batismo de Jesus e depois as bodas de Caná. Exatamente, há assim as 3 grandes epifanias. Há outras... As primeiras manifestações, não é? As primeiras grandes manifestações assim de Jesus, não é? Há outras manifestações, não é? Como sabes, toda a vida de Jesus está cheia de sinais a mostrar que Ele é Deus, mas estas são assim as 3 grandes e que celebramos neste dia da Epifania. E pronto, e cá celebramos, como dizia agora, no domingo mais próximo do dia 6, já que não é feriado neste dia para nós. Noutros países, como a Espanha, os ortodoxos e também as igrejas católicas deste rito oriental, como celebram de facto com grande intensidade e às vezes até com mais pompa do que o próprio dia de Natal, pelo menos culturalmente falando, é assim um dia muito importante para eles, como os nossos irmãos espanhóis depois podem se calhar testemunhar, não é? Que o dia dos reis é que é o dia que estão todos juntos, é que é o dia que trocam presentes. Nós é o dia em que comemos o bolo rei, também já não é mau, não é? É verdade. Sim. Então, e agora se calhar podemos falar um bocadinho dos reis magos. São reis, não percebo nada. Explica-me lá. Então, é engraçado que primeiro a Sagrada Escritura não chama uma única vez aos reis magos reis. Nenhum dos padres da igreja, portanto aqueles padres, aqueles santos dos primeiros séculos que estiveram ali pertinho dos tempos de Jesus e que beberam daquilo que os apóstolos passaram, também não lhes chamam de reis, mas também não lhes chamam nem mágicos, nem feiticeiros, isso também não são chamados assim. Mas na verdade também não sabemos assim tanto de quem é que eles seriam. Sabemos que vieram do Oriente, como nos diz então a Sagrada Escritura, mas também aqui era preciso, depois quando chegarmos ao final da vida, perguntarmos então a Nosso Senhor Jesus Cristo como é que foi, não é? Quem é que eram eles de facto. Porquê? Porque havia uns santos, por exemplo, São Justino, Tertuliano, Epifânio, diziam que eles vinham da Arábia. Portanto, diziam que eles vinham então dessa região da Arábia. Outros, como Clemente de Alexandria, que provavelmente isto aqui é um bocadinho a versão mais plausível de onde é que viriam os magos, dizem que eles provavelmente vieram da Pérsia e que era uma espécie de casta dos medos, e que provavelmente teriam uma daquelas religiões primitivas, como era o caso do zoroastrismo, dizem que é uma das religiões mais antigas que existe, e que essa própria religião proibia a magia. Portanto, não eram magos no sentido que nós entendemos magos que fazem feitiços, mas pelo contrário, seriam provavelmente uns astrólogos que interpretavam os sinais no céu e interpretavam também os sonhos. E quase certeza que tiveram também alguma influência da parte do judaísmo,
quando o povo de Israel foi exilado para aquela zona. Porquê? Porque eles viram um sinal, viram a estrela no céu, seguiram atrás da estrela, mas não iam seguir atrás da estrela se não tivessem ouvido alguma profecia ou alguma coisa que indicasse que então alguma coisa grande estava para acontecer, que viria uma estrela a indicar então de onde é que viria o rei que eles anunciaram. Porque o aparecimento de uma estrela naquele tempo significava que estava a nascer alguém importante. Acreditavam eles naquela zona. E depois mais a profecia que nós ouvimos na Sagrada Escritura, que ouvimos no dia da Epifania, significava que pronto, então vimos uma estrela, ouvimos aquelas palavras que diziam que uma estrela iria indicar o caminho, portanto os reis puseram-se a caminho e foram até Jerusalém primeiro e depois para serem encaminhados para Belém. Agora a pergunta é, quantos é que eles eram? Eu sei, no Evangelho diz que eram os magos. Por isso, em princípio, devia ser mais do que um e pronto, o máximo não sabemos. Mas não sabemos quantos é que são de certeza. Sabemos que trouxeram 3 tipos de presentes. Sim. E por isso, se cada um traz o seu presente, eu acho que é bom sinal, não é? Os reis poderem vir cada um com o seu presente. Por isso, é plausível poderem ser 3. Pois, o ouro, o incenso e a mirra, é plausível e até lhes damos nomes, não é? Há um padre da igreja que também o chama, que é Baltazar, Gaspar e Belchior. E é engraçado ver isso, é uma coisa bonita também de vermos quando montamos o presépio, que normalmente até os pomos diferentes, não é? Portanto, um de cada raça, um de cada nação, porque tem este simbolismo também de que esta manifestação sim. Não até com vestimentas diferentes também, para percebermos que são de culturas diferentes. Sim, portanto, para lá do facto histórico que nós não sabemos bem quem é que eles eram, mas o simbolismo que está por trás é bonito. É que de facto Nosso Senhor veio não só para alguns, também não veio só para os medos, de onde provavelmente estes eram, ou para quem vivia na Pérsia ou na Arábia ou de onde fosse, mas de facto para todos os povos. Não era simplesmente o Senhor de alguns, mas de todos. E daí também este significado importante do que eles representavam. E portanto, nós acreditamos aqui mais no Ocidente, e foi essa tradição que nos foi passada, é que de facto eles eram 3, e com estes nomes que nós acabámos de dizer. No Oriente, por outro lado, acreditam que são 12, que eram mais. 12, sim. Mas é um número bíblico, a gente começa logo por ver que 12 significa um povo, uma nação, não é? Neste caso, o conjunto de todos os povos. Por isso é que no Apocalipse diz quantos é que foram salvos, não é? São os 12 vezes 12. Ou seja, é um povo que é um povo completo, que é um povo inteiro, um povo universal. Vezes 1000, que é incontável. Por isso esta simbologia dos números também é muito simples da gente, quem entra nesta linguagem bíblica e simbólica facilmente percebe logo qual é que é o sentido destes números, não é? O 3, o sentido da perfeição, por isso é também... O 7, da perfeição. O 7 é da totalidade, que é diferente da perfeição. Acho que isso é o 3, não é? Não. Estão a ver como é tão fácil nós percebemos o simbolismo dos números, não é? Mas pronto, mas isso fica se calhar para outro podcast, para nós estudarmos bem, mas naquilo que é a minha memória, o 7 é o tempo, por isso é a totalidade. O 3 é a perfeição, porque é a divindade. Mas pronto, mas pode ser exatamente o contrário, pode ser o que nós quisermos, mas na próxima vez, se calhar, vamos falar sobre o símbolo dos números, o simbolismo dos números. Já arranjámos assim agora um tema para o próximo, não é? O que é o 3, o que é o 7, o que é o 12, não é? Sim, exatamente. O que é o 6, o que é o 666, o que é essas coisas todas, não é? Isto é tudo linguagem do Apocalipse, sobretudo do Apocalipse, mas não só, mas também no próprio Evangelho. Jesus, ainda hoje, na missa, no dia em que estamos a gravar, hoje o Evangelho tem a ver também com a multiplicação dos pães, que é a forma como Jesus se vai dando a conhecer também no templo, e também não é menos simbólica a quantidade de pães e de peixes que os apóstolos conseguem angariar, né? Que são 5 e 2, 5 mais 2 dá 7. Isso aprendemos todos na primária, não é? 5 e 2 dão 7, não é? Para o momento. Se calhar era melhor fazermos também um episódio para esclarecer se 5 e 2 dá 7. Não é? E por isso o que dá é que nós damos a totalidade do que temos, mesmo que seja muito pouquinho,
e pronto, e depois Nosso Senhor multiplica, e depois até sobraram 12 cestos, né? Por isso também estes números têm sempre esta leitura catequética que é bonita. Mas pronto, são 12 magos no Oriente. Porquê 12? 12... Tem nomes? Consegues descobrir os nomes dos 12 magos, assim como os 12 apóstolos? Não encontrei nada, mas pode ser dos 12 apóstolos, pode ser das 12 tribos de Israel, como eram 12 também. Boa. Portanto, é uma riqueza que podemos tirar sempre mais simbolismos. Então era ótimo fazermos o presépio no Oriente, que tínhamos muito mais imagens. 12 magos, aquilo devia ser uma enchente lá em casa. E assim ficava logo cheio o presépio, não precisávamos estar a inventar o homem da Pisa, o homem de qualquer coisa. Também podemos inventar à vontade, que isso também faz parte dos povos a quem Deus se revelou. Pois faz, todos têm lugar no presépio, todos, em todos os momentos. Mas às vezes chega um ano em que pensamos, bem, o que é que vamos acrescentar agora? Não é? Já temos tudo, já temos a aldeia completa, qual é que é agora a nova personagem? Uma vila. Vai crescendo. Sim, depois fazemos as estradas, os comboios, vamos desenvolvendo ali a cidade. Ainda para mais tem também a lógica não apenas dos personagens, mas também do caminho, que acho que é a riqueza também destes magos. Os magos são figuras, mesmo no presépio, que são ágeis, que caminham, que andam, enquanto os outros mais ou menos estão sempre no mesmo sítio, não é? Estão lá na sua vida, estão lá na sua vila, estão lá na sua casa, no seu trabalho. Os magos não. Os magos, quando é Natal, estão longe, mas depois chega este dia de Reis, estão mais perto do presépio a adorar o menino e a reconhecê-lo ao pé de sua mãe. Por isso também tem um simbolismo muito engraçado, esta festa dos magos, deste caminho que eles fazem, vindos lá de sua casa, lá do Oriente, lá com as suas inteligências e os seus cálculos, e vêm todos, sejam 3, sejam 12, sejam os que sejam, vêm todos para adorar o menino. É engraçado que, isso eu vi sim, que se for da Pérsia, se eles forem de facto da Pérsia, eles demoravam para ir a camelo, não é? Supondo que eles vinham a camelo, entre 3 a 10 meses de viagem. E eles não tinham a certeza onde é que era, porque eles, pelo menos quando chegaram a Jerusalém, tiveram que perguntar onde é que devia nascer o menino, porque eles tinham perdido a estrela, não conseguiam reconhecer e não sabiam onde é que era. Por isso eles não sabiam se demoravam 3 a 6 ou 10 meses, podiam demorar muito mais, não é? Mas puseram-se a caminho. É impressionante. Sim, e não com as condições de hoje em dia, não é? No meio do desconhecido e apostar para a frente. Mas tudo isto aqui dizendo que estávamos a falar dos números e tudo mais, não é que seja tudo história. Ou seja, que houve um facto qualquer que aconteceu, que vieram os magos do Oriente e foram visitar o presépio, pelo menos nós católicos acreditamos que sim, que isto é uma verdade, não é? Que houve de facto alguém que foi lá visitar. Não é por nós não sabermos os detalhes todos da história. Aliás, isso é que o torna mais plausível. Se nós tivéssemos a versão igualzinha para tudo o que é, digamos, pessoa, se tivéssemos uma versão combinada, aí é que seria estranho, se calhar, porque vamos agora pôr-nos nos sapatos de quem acaba de conhecer Jesus e houve esta história assim, não é? Não estariam assim tão interessados em saber quem é que eram aqueles magos que visitaram no início, não é? Portanto, haver um bocadinho de diversidade de opiniões de quem é que eles eram e de como é que é a história não significa que isto não aconteceu, mas pelo contrário, se calhar até confirma um bocadinho mais, ainda que não tenhamos os detalhes todos e saibamos a história nos seus detalhes assim até ao pormenor. Sim, mas o conhecimento dos evangelhos, como é óbvio, baseia-se na história, é isso que também traz a sua credibilidade, mas é para ser acreditado, ou seja, é para ser vivido e experimentado. Como é que a gente, qual é que é a beleza ou a riqueza, o que é que tem a ver connosco, como é que a gente pode celebrar, crescer, viver, identificar-nos com esta festa da Epifania, olhando para os magos propriamente ditos, mas depois, se quiseres, olhando também para as outras primeiras epifanias de Jesus. Como é que a gente pode celebrar isso, quer seja na liturgia ou na forma como vivemos a nossa fé? Bem, se de facto a Epifania é a manifestação de Jesus, uma boa forma de nós celebrarmos é sermos nós também manifestações, sim, não daquelas que vão à rua, como dizia o Padre no há bocado, mas manifestações do próprio Jesus. Portanto, uma manifestação de Jesus, porque se nós nos chamamos cristãos, então vamos também ser nós uma manifestação para os outros que estão à nossa volta do amor, da bondade, da verdade que é o próprio Deus. E portanto anunciar a todos, àqueles que estão longe, àqueles que estão perto, no meio da nossa família, no meio dos nossos colegas da faculdade, no meio dos nossos colegas de trabalho, ser muitas vezes de uma forma muito natural, com pequeninas coisas, com pequenos gestos de caridade, partilhando com muita naturalidade a alegria que é o Natal, não é? E desejando também
um Santo Natal e mantendo-nos também com pequenos gestos de caridade para com eles, simplesmente partilhar, não é? Partilhar da nossa vida e ser uma manifestação de Deus para os outros. Depois há coisas pequeninas que podemos fazer, como nas nossas casas, que ainda devemos ter o presépio, ir lá também, não é? Ir visitar o menino Jesus, ir às igrejas e ver o presépio, ir visitar Jesus no sacrário, como fizeram os magos. No fundo, ter esta mesma atitude que tinham os magos, de sair de nós mesmos e ir adorar Jesus, que se faz presente, lá está, na igreja, no sacrário, mas também nos outros que estão à nossa volta, que tantas vezes estão à espera, não é? Dessa visita e desse ouro, desse incenso e dessa mirra que nós podemos dar de nós mesmos para também servir os outros e ajudá-los. Portanto, acho que é um convite a ser manifestação de Deus, não é? No que são as necessidades que os outros têm, físicas, espirituais, no fundo, ser como os magos e ir, então, pôr-se a caminho, ir ao encontro de Jesus nos outros e onde Ele nos chamar. Boa, e nós podemos ir, disseste bem, como é óbvio, rezar até ao presépio, de uma forma ainda mais sacramental, ainda mais visível, e rezar a cada sacrário da nossa igreja, da nossa comunidade. Conheces alguma igreja que seja a Igreja dos Magos? A Igreja dos Reis Magos? Como é que isso se chama? A Igreja da Epifania? De Santa Epifânia? Como é que... Conhece assim alguma igreja onde haja essa invocação, onde haja essas imagens, onde possa ser também quase como que um bocadinho o local da nossa peregrinação da Epifania? Isso pode ser uma boa ideia para marcar a Epifania e este tempo que ainda estamos a viver. Podemos ir, por exemplo, ao Campo Grande, que temos a igreja paroquial do Campo Grande, a igreja dos Três Reis Magos. A sério? Sim. Portanto, chama-se mesmo assim. Esquecido. Se calhar as pessoas falam sempre da Igreja do Campo Grande, a Igreja do Campo Grande, a Igreja do Campo Grande. Se calhar era ainda mais bonito chamá-la a Igreja dos Magos, dos Três Reis Magos, ficamos a saber, não é? Vamos ficar a fazer um teste agora a ver como é que sintoniza os ouvidos das pessoas. Mas agora. Eu por acaso agora não tenho noção. Estão lá imagens ou é só um quadro, é só uma pintura? Eu tenho a ideia que tem uma pintura, no fundo. Uma pintura, sim. Não há imagens assim como nós temos Nossa Senhora da Assunção, dos Três Reis Magos. Estou a perguntar. Já não me lembro. Quando vou lá à missa estou de costas normalmente. Né? Estou a olhar para as pessoas e fico de costas para os santos e para Nosso Senhor. Eu quando lá ia de facto não ficava de costas, que eu acho que nunca fui lá com o padre, mas com o padre Nuno Sábio eu sou um bocado distraído. Portanto eu acho que só vi lá um quadro assim no retábulo da igreja lá ao fundo. Mas olha, é uma boa coisa que nos podem dizer depois, quem for ao Campo Grande, depois então diga-nos lá como é que é, se há imagens dos Reis Magos ou se é só o quadro que há no retábulo. Eu creio que é só isso, mas é uma boa coisa depois para nos confirmarem. Mas se calhar a igreja ainda, se calhar não tão bonita, pronto, a igreja mais bonita, como é óbvio, é a nossa que está aqui perto, a Igreja do Campo Grande, mas a Catedral de Colónia é assim a igreja mais extraordinária, não é assim, em termos de arquitetura e de tudo, dedicada aos magos, não é? Aí eu nunca fui, mas dizem... Mas já estiveste lá perto. De Colónia, já estive perto de Colónia, é verdade. Mas dizem que é aí que estão os restos mortais dos Reis Magos. Portanto, a Catedral de Colónia... As relíquias. Diz de si mesma que estão lá as relíquias dos Reis Magos. E, portanto, também é um bom local de peregrinação para quem esteja pelas Alemanhas ou passe por lá. Estou a ir visitar as relíquias dos Reis Magos na Catedral de Colónia. Portanto, acho que há estes dois sítios assim de referência, se calhar provavelmente há mais, e se souberem digam-nos que assim para o ano ou quando falarmos já temos assim mais algumas para acrescentar aqui ao rol de igrejas dedicadas à Epifania e aos Reis Magos. E acho que é só isto, assim de sítios não me lembro de mais nenhum. Bom. Então, agora fazemos nós caminho, e graças a Deus os Reis Magos são conhecidos mais pelo caminho do que pelo local onde ficam, onde estão. Por isso, os magos são os nossos companheiros de viagem, a nossa inspiração, também para seguirmos esta luz que nos indica o caminho para Jesus. É assim mesmo. E por falar em luz, o Padre Nuno hoje também nos queria falar de uma coisa que vai acontecer nos próximos dias, que Sim. Nós ouvíamos dizer que os Reis Magos foram até Jesus, lá do Oriente, e depois, avisados em sonhos por um anjo, voltaram por outro caminho, não é? Para não se cruzarem com Herodes, mas pelo contrário ir então por um caminho que fosse diferente.
E sobre isso, não queremos hoje dizer qualquer coisa. Sim, mais do que dizer é fazer quase como que um convite. Ou seja, nós aqui na paróquia de Cascais, logo há uns anos, não sei, 10, 11, 12, 13 anos, foi logo quase desde o princípio que cheguei cá, uma das primeiras atividades assim exteriores de manifestação foi um espetáculo sobre o João Paulo II, sobre o Papa João Paulo II, em género musical. E quem criou esse musical foi a Matilde Trocado, e logo a seguir à primeira temporada, por assim dizer, nós tivemos 3, 4 temporadas de musical em vários sítios, desde aqui do Estoril, da Boa Nova, foi o primeiro espetáculo que se fez lá no auditório da Boa Nova, e depois tivemos por Lisboa, pelo Porto, por Braga, tivemos também nas Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid, em 2011, e um dos principais impulsionadores depois desse musical foi o Pedro Castro, também em companhia com uma associação, a ATT, a Associação Farol, que agora celebra 30 anos de existência. A Associação Farol não é bem a estrela do Oriente, mas pronto, mas é o farol aqui perto, mas tem mais ou menos a mesma lógica de quem anda nas trevas, de quem está na noite, de quem está sem rumo, poder encontrar ali uma referência para poder fazer o seu caminho. Por isso esta associação é uma associação que esteve sempre ligada à ajuda de pessoas com dependências, nomeadamente das drogas. E pronto, e teve muita importância nisso há 30 anos atrás, quando começou, e era um flagelo mais, se calhar mais alargado, e pronto, e era muito difícil vencer essas adições, essas prisões. Hoje continua a ser novamente muito, muito necessário este tipo de ajuda e de conforto, por assim dizer. Por isso junta-se estas duas coisas. Por um lado, esta ligação ao musical, a um espetáculo festivo e com uma mensagem extraordinária, e depois com este querer ajudar a fazer o bem e ajudar as pessoas também a libertarem-se e a encontrarem um novo rumo para a sua vida. Então eles criaram um espetáculo que se chama Fênix, que é aquela ave que renasceu das cinzas, e tem mais ou menos esse tom também de uma vida que recomeça, uma vida que é recriada. É um espetáculo criado pela Matilde Trocado. A música é do Artur Guimarães, um músico espetacular que teve na última temporada do Wojtyla. Eu conheço esta malta toda, não é? Mesmo os atores e atrizes, alguns também fizeram parte também desta última temporada do Wojtyla, é tudo gente extraordinária. E pronto, e criaram um musical baseado em histórias verídicas de recuperação, de sobrevivência, de recaídas, de adição, mas histórias de vida concretas que provam que é possível recuperar. E nós agora estamos num início também de uma certa recuperação, esperemos que seja mesmo isso. Por isso não tenho dúvidas que está um espetáculo extraordinário para as pessoas se sentirem também motivadas para este caminho de recomeço e também, e sobretudo, sentirmos corresponsáveis pelos recomeços daqueles que estão à nossa volta, se calhar ainda mais destruídos ou desgastados com todos estes medos e com todas estas fragilidades que a nossa natureza humana sempre tem e sempre as terá. E quando é que isso vai ser, Padre Nuno? O espetáculo Fênix será na semana de 12 a 16 de janeiro deste ano 2022, 12 a 16, por isso será de quarta a domingo, julgo eu, de janeiro de 2022, e será no Teatro Camões, em Lisboa, na zona daquela que nós chamamos, pelo menos do meu tempo, da minha geração, a zona da Expo, a zona do Parque das Nações, tem esse teatro logo no princípio. Por isso quem quiser pode arranjar os bilhetes pela internet, senão, e quanto mais depressa for melhor, porque eu não tenho dúvidas que foi o que aconteceu com o Wojtyla. Já agora, só para terminar, quando nós fizemos o primeiro espetáculo do Wojtyla, foi muito caseiro, foi muito aqui dos grupos de jovens aqui das redondezas, e pronto, nós a todo o custo, com muitas ajudas e obrigações, lá conseguimos convencer os pais, os irmãos, os tios, os avós a fazerem o favor de irem ver o musical para ver se enchemos a primeira sala. E de facto aquilo começou numa terça-feira, julgo eu, e essa primeira terça-feira estava cheio de amigos e de famílias, não é? E pensámos, pronto, já não vai mais ninguém. Mas aquilo foi de tal forma extraordinário que naquela noite ou naquele dia
rapidamente se espalhou a palavra e num instante se esgotaram todos os espetáculos. Tivemos de fazer um até na segunda-feira e as pessoas havia até sentadas nas escadas e sentadas aí nos corredores, porque faziam mesmo questão de ir ver, tal era aquilo que diziam que era de que bom e de extraordinário. De todos os espetáculos que eu vi da Matilde, que eu vi do Arthur, que eu vi inspirados também e patrocinados pelo Pedro Castro, não tenho dúvidas que vai ser do mesmo tom. Por isso, quem quiser ir, arriscar ir, não deixe de comprar já o seu bilhete e pode já fazer publicidade, porque vai ser ótimo, de certeza, vai ser inspirador. A música, o teatro, a história, o ambiente, esta familiaridade, esta verdade das vidas, com certeza que não nos deixará a nenhuns na mesma. Então é o Fênix, para a semana dias 12, 13, 14, 15 e 16 de janeiro de 2022, no Teatro Camões, em Lisboa. E vejam na internet, eu não sei bem como é que é, mas vejam na internet qual é que é a forma de comprar os bilhetes. E para as pessoas da geração do Padre Nuno, é no Parque na Expo 98. Exatamente. Mas da minha geração também na Expo 98. Também está. Nem sabes o que isso é. Lá chegar, Nem sabes o que isso é. Então pronto, o espetáculo Fênix no Teatro Camões. Sim. E depois podemos regressar a casa por outro caminho. Sim, é sempre uma boa coisa fazer como aos magos e depois de ver esta manifestação de Deus, ir então. As coisas boas nunca nos deixam na mesma, por isso não desperdicemos e saibamos fazer essa coleção, saibamos ver o que é bom, preencher a nossa vida, o nosso tempo e o nosso coração. É muito melhor ser das coisas boas que são verdadeiras do que por outras coisas que também são verdadeiras, mas que às vezes não nos deixam viver. E para terminar mesmo, só partilhar que temos recebido e-mails de pessoas a pedir algumas sugestões de coisas para falarmos. Lembrar que podem sempre continuar a enviar então para o e-mail podcast@paroquiadecascais.org tudo o que for sugestões. No próximo programa vamos falar um bocadinho mais de algumas que tivemos, algumas sugestões que recebemos que talvez possa ser bom. Partilho só esta primeira que o Francisco nos deu, porque o padre acabou de responder a um pedido que ele fez, que é: porque é que o Papa João Paulo II é tão importante em Cascais? Bom, entre outras coisas, não é? Entre ter marcado uma geração, mas um dos pontos também é por causa do musical que se fez também sobre a vida dele. Mas sim, e fez-se porque na altura se estava a fazer uma estátua de João Paulo II que ficou aqui junto à Igreja de Cascais, porque o senhor Presidente da Junta, o anterior, nomeou ou fez escolher aqui a rotunda da igreja, que era a rotunda principal onde todos os carros têm que passar, e deu esse nome, essa rotunda deu o nome do Papa João Paulo II, e por isso é muito engraçado. Na altura era óbvio, era claro, tal era o poder e a presença do Papa João Paulo II, mas é muito engraçado ver como a história passa num instante e há muitos miúdos que não fazem a mínima ideia quem é que é o Papa João Paulo II, por isso é muito bom nós termos as estátuas, termos as histórias, termos o nome, termos as rotundas, para serem a ocasião de nós irmos falando um bocadinho sobre a importância de gente como nós, que foram marcando a vida de quem passou por eles. Bem, então já sabem, enviar as sugestões e havemos de as tratar a devido tempo. Então, até à próxima semana, se Deus quiser. Boa Epifania, que a gente possa descobrir esse Deus que se dá a conhecer e possamos ser, também como o Padre Mendo disse hoje, um bocadinho o reflexo, a manifestação desse Deus, da forma como vivemos com os nossos irmãos. Então até à próxima.